Bom dia, meus queridos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do mundo das ideias. Então, vocês vão ver que a gente está indo e voltando, porque tem algumas coisas pormenores que não foram assim tão bem esclarecidas e que geralmente são questões do Enem em filosofia. Filosofia às vezes cai até mais do que outras disciplinas de humanas. Então, eu tenho essa preocupação de pontuar algumas coisas que eu vejo que passamos batido para que vocês tenham a ciência de que isso possa decair. Hoje eu vou falar do mundo das ideias de Platão. A gente já falou da caverna, mas hoje a gente vai falar especificamente do mundo das ideias. Lembrando sempre que Platão era discípulo de Sócrates. E é importante dizer que Platão tinha uma descendência aristocrática importante. O pai dele era descendente de um dos reis de Atenas e a mãe dele era descendente de Solon, que foi um grande reformador ali dentro de Atenas. Então, essas questões são importantes e lembrar sempre que toda a obra de Platão terá sempre como um dos protagonistas o próprio Sócrates. Né? O Sócrates foi um influenciador muito grande de Platão. Então, Platão ele necessita sempre recorrer. Então, a obra dele sempre vai ter ali uma fala de Sócrates, baseado na convivência que Platão tinha com ele, né? Platão era um discípulo muito fiel de Sócrates. Então, a gente não pode esquecer dessa situação, que é uma situação que para Platão era de extrema importância. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do mundo das ideias, e eu devo dizer a vocês que havia dois tipos, né, de mundo para Platão. O mundo sensível, que é esse que nós habitamos, e o mundo das ideias, que é aonde que seria o mundo inteligível, um mundo onde existem todas as matrizes perfeitas de todos os conceitos existentes e que nós somos meras cópias infiéis daquilo que realmente o Ser Supremo, segundo a visão de Platão, que seria Demiurgo, o nome dessa pessoa suprema, ele foi incapaz de reproduzir a, a forma mais próxima, mais perfeita daquilo que havia no mundo das ideias. Então, essa é uma questão muito importante para a gente, e cai sempre no vestibular, cai sempre no Enem, falando a respeito desse mundo das ideias, porque esse mundo das ideias vai se dividir em dois. O mundo sensível, que é esse mundo que nós vivemos, que é o mundo do bem, do belo, do humano, da justiça, que são coisas que a gente vê, e esse mundo sensível, eu sou uma cópia, tudo que a gente vê é uma cópia, mas o mundo inteligível é o mundo das matrizes, da perfeição, dos conceitos que são essenciais, que foram a inspiração para toda a nossa existência. Pensando sobre isso, que nós somos cópias imperfeitas e que no mundo inteligível havia de fato as questões do conceito perfeito das coisas, a gente tem então que para chegar a esse mundo inteligível, abstrair, ou seja, sair dessa matéria e usar a razão. Vejam só que Platão também é o cara que busca a origem das coisas. A gente veio caminhando, falando dos pré-socráticos, e agora a gente está falando também de Platão que busca a explicação da nossa existência. Lembra que eu falei anteriormente esse anseio, essa busca, este vazio que exige o ser humano a necessidade de buscar, de encontrar, de conseguir alcançar. Então Platão ele conseguiu dentro da visão dele dividir em dois mundos a partir de um
que seria aquele que criou, né? Como eu falei para vocês, que seria o demiurgo. Então, ele começa a planejar, só que ele faz essas cópias que somos nós imperfeitas. E quando a gente pensa sobre isso, e a gente, para ele tentar, ele tenta explicar a partir de um conceito muito fácil, que é a cadeira. Né? A cadeira, quando você pensa assim, na cadeira, você vê várias formas de cadeira. A cadeira de madeira, a cadeira de plástico, a cadeira que tem alumínio. Isso daí são imperfeições, são cópias imperfeitas. O que seria a matriz dessa cadeira? Quando você pensa numa matriz de cadeira, você pensa numa cadeira, por exemplo, de madeira, você vai pensar na árvore. Ela veio da árvore. A matriz é a árvore. E aí houve uma derivação de conceitos para se chegar a uma cadeira. Então, essas derivações de conceitos são as imperfeições, porque se pegássemos uma matriz, a matriz, no caso aqui, foi uma derivação, né, da matéria-prima passado por uma cadeira de madeira, seria a árvore. Mas se a gente fosse muito além da razão, né, usando a nossa razão, usando o que Demiurgo gostaria de conceito de cadeira, seria algo muito mais supremo, algo muito mais superior. Quando a gente pensa, por exemplo, no unicórnio e a gente faz a junção de um cavalo com um chifre, a gente está usando cópias, a gente não está pegando o originário, né? O originário é algo que foi perfeito e idealizado por Demiurgo e que está ali no mundo das ideias. Então, tudo que a gente vê é algo assim muito precário. Nós somos cópias imperfeitas segundo Platão. Então, meus amores, eu queria somente sinalizar isso, que dentro de todo o contexto platônico existe o mundo das ideias. Esse mundo das ideias são divididos em dois pontos. O mundo sensível, no qual nós habitamos, e no mundo inteligível, que é o mundo das perfeições. Somos nós todos, cópias imperfeitas de uma idealização perfeita. Ok? Então, fixem nisso, estudem, tá? Pratiquem, leiam mais a respeito, porque geralmente isso cai no Enem. E é importante que a gente tenha essa diferença na nossa cabeça e na sua mente. Então, nesse momento de revisão, eu sempre vou e volto com algo que eu tenha achado que a gente não falou tão bem assim, tá bom? Saudade de vocês, se cuidem direitinho. Um beijo.